Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso 11º vídeo da série O Ego em Conexões. E nesse vídeo de hoje nós vamos tematizar a habilidade aproveitar. Nós precisamos aproveitar a nossa vida da melhor forma. O nosso ego precisa aprender a aproveitar, pois a nossa vida é dinâmica, ela tem os seus altos e baixos. Nós temos os nossos dias de paz, os nossos dias de conflito. Haveremos de desenvolver essa habilidade de aproveitar para curtir os momentos de felicidade, as marés positivas na nossa vida, tanta coisa que nós temos para apreciar, para agradecer, para curtir. Nós precisamos aproveitar tudo de bom que está próximo de nós, tudo de bom que nós já conquistamos. É importante que o nosso ego tenha essa habilidade de contemplar, de visualizar quanta coisa positiva existe na sua vida e educar o seu foco para perceber esses elementos bons, esses elementos satisfatórios que nos completam, que nos agradam. Ao mesmo tempo, ele precisa desenvolver a habilidade para aproveitar os momentos de baixa. Tem uns momentos na nossa vida que o nosso ego precisa aprender a lidar, que são aqueles em que o nosso chão parece faltar, as nossas expectativas são frustradas, o mundo parece não colaborar com os nossos propósitos. Nós então vivemos dramas, conflitos, frustrações. Mas mesmo essas fases, esses momentos desafiadores, o nosso ego precisa aproveitar para refletir como que esses desafios lhe permitem crescer. Por que que vivo tais situações? Por que que as minhas expectativas foram frustradas? Que habilidades eu preciso desenvolver para não me demorar nessas fases difíceis? Quais conhecimentos eu preciso adquirir, eu preciso buscar, desenvolver para não permanecer nesse estado de dificuldades, de privações, de desconfortos. Então, mesmo as questões que não são as mais desejadas por nós, aquelas que nos trazem desconfortos, nós precisamos aproveitar, para nos autoavaliarmos, para fazer um movimento de introspecção, para ver dentro de nós o que precisa ser melhorado, por que que a vida desandou, por que que nós saímos do eixo, por que que estamos passando por essa dificuldade. É importante olhar para dentro de si e, ao mesmo tempo, olhar para fora, para enxergar as oportunidades, as possibilidades, não nos desanimarmos, preservarmos as nossas esperanças, acreditando que tudo na vida passa, nada é para sempre. A nossa paz passa, depois passamos perrengues. As nossas alegrias, as nossas curtições, nossos momentos festivos, eles também são passageiros e por isso mesmo eles precisam ser aproveitados enquanto duram. E as fases mais desafiadoras precisam ser igualmente aproveitadas, para nós buscarmos saídas, para nós desenvolvermos as nossas musculaturas, não só as físicas, mas também as psíquicas, as emocionais, exercitarmos sair do buraco, exercitarmos sair da situação difícil, superar as barreiras. Esse exercício nos fortalece. Então a gente precisa ter essa esperança dentro do nosso coração de que as dificuldades pelas quais passamos não são para sempre, elas são passageiras, elas vão passar. E nós não vamos esperar que elas passem de uma forma cômoda. Nós iremos desenvolver as nossas potências, a nossa força, as nossas capacidades como forma de superá-las. E então é melhor aproveitarmos a dinâmica da vida que é composta com esses altos e baixos. No entanto, o nosso ego, ele muitas vezes acaba tendo uma avaliação sobre essas circunstâncias muito superficial. Então, sobretudo, quando vivemos as situações desafiadoras, o nosso ego tende a se vitimizar, a achar que é injusto o que ele está passando, que aquilo é resultado da má sorte, que aquilo não deveria estar acontecendo com ele. Mas a gente precisa exercitar um outro olhar, um olhar mais profundo, mais amplo, para compreendermos as razões, o que está por trás das dificuldades pelas quais passamos. Da mesma forma, quando nós olhamos para a vida do vizinho, quando nós olhamos para o outro, que ele vive uma boa fase na sua vida, e a gente corre o risco de fazer também essa leitura superficial, não compreendendo o quanto que ele batalhou para viver os seus dias de glória, o quanto que ele se sacrificou, quanta renúncia ele fez para estar na conquista que ele atingiu. Então, por trás de todo o resultado, existe um processo. E esse processo, ele pode ser longo, para trás, pode ter sido somado tijolinho por tijolinho para que se atinja esse resultado. Seja ele
de sucesso, seja ele de insucesso e de sofrimento. Nós precisamos pensar o processo de construção e não termos uma avaliação meramente focada no resultado, não é superficialmente focada naquilo que está para nossa aparência, naquilo que é visível. Sempre existe algo mais para ser buscado, né, para a gente compreender os ciclos da vida, né, porque a vida ela é composta de ciclos. Por isso, tudo passa. Nós iniciamos ciclos, nós concluímos ciclos. A vida, ela, desde a nossa concepção, a nossa chegada aqui neste plano terreno, ela é composta de um grande ciclo. A nossa estadia aqui na Terra também é passageira. E um dia ela vai ser concluída e nós retornaremos ao plano espiritual. Então existe esse ciclo maior que nós nos movimentamos e vamos ao plano espiritual e voltamos aqui para a Terra. E daqui da Terra voltamos para o plano espiritual. E assim a vida se movimenta. Assim é o movimento do ciclo vital das estações, né? Existem as 4 fases das estações. A gente parte da primavera, vai ao verão, ao inverno, depois ao outono e volta para a primavera. Assim é o ciclo da lua, assim é o ciclo de um dia, né? Sempre que se completa um ciclo, um novo ciclo se inicia. E a vida não para, a vida se movimenta permanentemente. E nesses movimentos que a vida faz, que são cíclicos, vão existir os altos e os baixos, sempre como oportunidades para o nosso aprendizado. E nós devemos aproveitar da melhor forma tanto os momentos de alta como os momentos de baixa. E abdicarmos daquela visão ilusória de que a vida se desenvolve de uma forma linear, que nós temos o controle, que nós planejamos, que nós caminhamos para frente, que nós não vamos derrapar, que não vão existir as circunstâncias inesperadas, que a gente não vai ser surpreendido negativamente ou até mesmo positivamente. Quanta coisa acontece na nossa vida de positiva e que a gente não planejou, né? E que chegou assim de bandeja de uma forma surpreendente. Isso compõe os movimentos da vida, assim como as questões negativas que nós não esperamos, né? As frustrações, algo que a gente planeja, gostaria que fosse de uma forma e acaba acontecendo de outra. E então nós precisamos estar conscientes, né, de que havemos de ter essa habilidade de aproveitar os momentos de glória e os momentos de insucesso, para refletirmos, para continuarmos crescendo. E o nosso ego só precisa, então, para não sofrer, desenvolver essa habilidade de compreender esses movimentos que a vida faz, que nós não temos total controle sobre eles. Nós temos um controle parcial da vida. Nós temos um livre-arbítrio, nós temos uma possibilidade de planejamento, né? Mas a vida se movimenta para além do que o nosso ego deseja, do que está ao alcance do nosso livre-arbítrio ou do nosso planejamento. E para a gente não sofrer tanto, a gente precisa compreender essa amplitude da vida, como ela se movimenta, como ela se desenvolve, como ela nos oportuniza a crescer. Tendo essa compreensão, essa aceitação e agradecendo. Agradecendo porque o abraço, o aconchego, o sorriso, o sucesso, os dias de glória, a nossa felicidade contribuem muito para o nosso crescimento, para o nosso fortalecimento. Mas compreender e aceitar também que os desafios, as trombadas da vida, as frustrações, elas existem para nos ensinar algo. E a gente só precisa acolher e agradecer, né, pelo movimento dos altos e baixos da vida. E de uma forma não arrogante, não se sentindo senhor, senhora, que tem o controle total da vida, mas compreendendo e alimentando no seu coração, no seu interior, na sua mente, que muito embora o nosso ego não tenha o controle de tudo, nós somos muito maiores. Para além do ego perceptível, nós somos uma luz interna, né? Nós somos uma fagulha do amor divino. E esse amor infinito, essa luz imortal que existe dentro de nós, ela há de nos guiar, ela há de iluminar o caminho do ego, ela há de fortalecer esse ego errante, ainda ignorante, ainda em desenvolvimento. Então, dentro de nós existe o nosso eu mais profundo, né? E esse eu profundo, ele é muito rico de potências, ele é um verdadeiro tesouro interno. Então, passemos pelas fases da vida que nós passarmos, haverá dentro de nós todos os recursos necessários para superarmos as crises, para superarmos as dificuldades. É a essência que nós somos e nós precisamos confiar que a vida se desenvolve de forma a nós florescermos, de modo a nós
externarmos a melhor versão a nosso respeito. Essas potencialidades, elas são expressas a partir dos momentos de glória e dos momentos desafiantes que a vida nos oportuniza. Então que o nosso ego tenha essa crença de que ele não tem controle 100% da vida, mas que existe uma essência divina dentro de cada um de nós que caminha com esse ego, que ilumina seu caminho, que o fortalece. E nós só precisamos sensibilizar o nosso ego para que ele se abra para esse eu mais profundo que exista dentro de nós, para que ele se entregue para essas potências divinas que existem dentro de nós. Que ele não seja então tão arrogante, tão egoísta, tão super poderoso, que seja então humilde e capaz de se entregar e confiar que nós caminhamos e o nosso futuro será de sucesso, de realização plena e profunda. Eu lhe convido então, nesse momento, para nós aprofundarmos esse tema da habilidade de aproveitar, fazendo uma breve meditação. Se você se encontra no ambiente adequado para realizar essa meditação nesse momento, siga com o vídeo. Se não, dê uma pausa e no momento de recolhimento, você solta essa meditação. Então, nesse momento, vamos fechar os nossos olhos, respirar serenamente, tranquilizando os nossos pensamentos, repousando, relaxando, sentindo o oxigênio que entra pela nossa narina e que vai até os nossos pulmões e a região abdominal, nos inflando. E depois, expirando, sempre de modo suave, vamos acompanhar esse movimento do oxigênio de forma leve, suave, sentindo a nossa mente repousar, sentindo o nosso corpo relaxar. E neste momento, visualizamos então o nosso coração no formato de uma linda taça. Essa taça é preciosa, luminosa, com brilhos e enfeites especiais. E nós recordamos então os vários momentos da nossa vida em que essa taça foi preenchida de afeto, de amor, de alegria. Momentos da nossa infância, de grande realização, de profunda alegria. Recorde nesse momento um episódio especial da sua infância em que você se sentiu pleno, plena. E veja que esse momento abastece a taça do seu coração. E a vida seguiu para frente e você foi vivendo outros momentos. Momentos de muita felicidade, com amigos, com familiares, conquistas profissionais, momentos festivos, momentos de satisfação afetiva, espiritual, financeira, e nós nos sentimos gratos por tudo isso. E o nosso coração, a nossa taça, vai sendo preenchida. Traga à sua mente agora o momento mais feliz da sua vida, em que você se sentiu numa realização mais profunda. Conecte-se a esses sentimentos, a essa experiência de plenitude e agradeça pela oportunidade desta vivência e sinta o seu coração
a taça do seu coração transbordando de gratidão, de amor, de realização. E essa taça que não para de ser abastecida pelos movimentos que a vida faz, que irá nos fortalecer nos momentos de baixa, nos momentos de dificuldade, em que nós nos sentirmos desafiados ou impotentes. Nós vamos nos abastecer no que foi acumulado nesta taça. Agradecemos então por todos os movimentos que a vida faz e por todo esse conteúdo, esses elementos essenciais que estão na taça do nosso coração para nos fortalecer em nossa caminhada. A nossa mais profunda gratidão à vida que temos, às experiências que vivemos e a todos aqueles que nos oportunizaram estar nesta caminhada. Desde as forças divinas, as colaborações humanas, a nossa gratidão a todos e todas que nos oportunizaram estar nessa caminhada. Gratidão.